Olá, caros amigos e amigas do canal Relatos do Frank. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo. Também a você que está visitando o canal pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Convido que todos possam comentar esse vídeo. A você que está visitando o canal pela primeira vez, convido que possa se inscrever no canal, comente e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar dos nossos conteúdos. Você fazendo isso, você apoia e ajuda o canal a crescer, e o YouTube também vai indicar os vídeos aqui do canal para mais pessoas. No vídeo de hoje, eu trago uma convidada especial, a minha amiga Elizabeth, que é do canal É de Arrepiar. Após você ver esse vídeo, eu convido que você possa visitar o canal É de Arrepiar. Para você que curte uma boa história ou conto de terror, eu tenho certeza que você vai gostar muito do canal. E também convido para que você possa se inscrever no canal É de Arrepiar. Dito tudo isso, vamos para mais um relato. Olá, eu me chamo Tiago, moro em uma cidade no interior da Bahia que eu prefiro não mencionar o nome. Obviamente também Tiago não é o meu verdadeiro nome. Eu tenho 35 anos e quero compartilhar uma experiência que para mim ainda é um pouco difícil de falar. Os meus pais, os meus avós e alguns amigos sempre contavam algumas histórias sobre aparições, fantasmas ou coisas sobrenaturais, mas eu nunca me atentei muito para esse tipo de tema. Porém, no ano de 2014, eu tive uma experiência com algo que eu jamais esperaria ver em toda a minha vida. Naquele ano eu estava desempregado. Eu já estava há quase 8 meses sem trabalho. Até que, em agosto daquele mesmo ano, finalmente eu consegui um novo emprego. Eu fui chamado para trabalhar em uma empresa especializada em peças de caminhões. Porém, por azar, a minha moto acabou quebrando e eu tive que mandá-la para o mecânico. O mecânico disse que levaria uma semana aproximadamente para avaliar bem o problema e depois solucioná-lo. Durante esse tempo, eu ficaria a pé. A distância da minha casa para o meu novo trabalho era muito grande. Por sorte, eu tenho uns tios que vivem perto de onde eu iria trabalhar. Eles vivem em uma zona rural e perto dali passa uma linha de trem. Eu perguntei a eles se eu poderia ficar uma semana na casa deles até eu conseguir arrumar a minha moto. Eles ficaram muito felizes com a notícia e disseram que sim, que não haveria problema. Eu também conversei com a minha esposa e ela aceitou e compreendeu que era necessário fazer isso. No domingo eu fui para a casa dos meus tios. Passamos o tempo juntos, jantamos e à noite eu pus um pequeno colchonete na sala para me dormir. Eu me lembro que por volta de 2 horas da manhã eu comecei a escutar o trem passando perto da casa deles. Eu ficava me questionando como eles conseguiam dormir com aquele barulho todo. Mas creio que pelo fato de já viverem ali há tanto tempo, já estavam acostumados. Mas algo curioso aconteceu. Após o trem passar, eu comecei a escutar também um trotar e relinche de cavalo. Aquilo deve ter durado uns 30 segundos. Depois, eu não escutei mais nada. No dia seguinte, na segunda-feira, às 5 horas da manhã, eu já estava de pé. Às 7 horas eu consegui chegar no meu novo trabalho. Passei o dia e quando foi à noite, já na casa dos meus tios, eu comentei com eles como eles conseguiam dormir com todo aquele barulho. O meu tio, que aqui vou chamá-lo de Pacheco, comentou que já vivia ali há quase 20 anos, então ele e a sua esposa já estavam acostumados. Eu também comentei sobre um trotar estranho de cavalo que eu havia escutado. Nesse momento, eu percebi que os meus tios se entreolharam um pouco preocupados. O tio Pacheco disse que algumas noites eles têm escutado esses trotares e relinches. E comentou que algumas pessoas afirmam ser a mula sem cabeça. Mas ele particularmente disse que não acreditava naquela história. Eu também concordei com ele e disse que poderia ser apenas histórias que o povo conta. Os dias foram passando. Eu comecei a perceber algo estranho, que sempre quando era 2 horas da manhã, após o trem passar, logo em seguida eu também começava a escutar
esses trotares e relinches estranhos. Com o passar dos dias, aquilo me deixou muito encucado. Eu me perguntava por que sempre às 2 horas da manhã e por que sempre depois que o trem passava. Um certo dia, em uma quarta-feira que na volta para casa o ônibus atrasou bastante, já era quase 19h30 da noite. Eu tinha que descer em um ponto antes da linha do trem e seguir a pé por quase meio quilômetro até chegar na casa dos meus tios. O lugar que eu tinha que passar era mato dos dois lados e não havia iluminação pública. Eu vim com um certo receio de ser assaltado, mas algo pior me aguardava. Enquanto eu caminhava, comecei a escutar uns galopes vindo ao longe. Como era uma zona meio rural, eu achei que fosse algum cavalo solto ou alguém a cavalo ali por perto. Mas à medida que aquele animal se aproximava, seus galopes se tornavam sinistros. Eu ainda não tinha olhado para trás para ver o que era, mas no meu campo de visão, eu percebi que o mato ao redor estava sendo iluminado por uma forte luz, como se fosse uma tocha de fogo. E algo me dizia para não olhar para trás, ou eu iria me arrepender. Nesse momento, eu me lembrei das histórias que o povo contava sobre a mula sem cabeça, e o meu coração disparou. Eu estava a aproximadamente 20 metros de cruzar a linha do trem e chegar em casa, quando de repente eu escutei um relincho assustador que nunca vou esquecer e que com certeza um cavalo normalmente não faria. Nesse momento, sem olhar para trás, eu tomei uma decisão arriscada, a de correr e passar com tudo pela linha do trem. Eu comecei a correr sem olhar para trás e pude ver ao longe que o trem estava vindo, mas como eu estava perto, era ainda seguro passar pelos trilhos. Naquele momento, aquela criatura começou a correr atrás de mim e eu escutava umas risadas diabólicas, como se ela estivesse se divertindo com o meu medo. Cheguei na casa dos meus tios e estava ofegante. Contei a eles o que tinha acontecido. Meu tio Pacheco disse que talvez poderia ser apenas um cavalo carregando uma tocha de fogo, tentando pregar uma peça. Eu disse a ele que um cavalo comum jamais teria galopes e risadas tenebrosas e infernais. A minha tia começou a rezar e ficou preocupada. Quando foi de madrugada, no mesmo horário, eu escutava a mesma coisa. O trem passava e logo depois os galopes. Os dias foram passando e, sinceramente, eu estava encucado com aquela história toda. Até que no sábado eu decidi que de madrugada eu iria subir em cima da laje da casa do meu tio para ver se, de fato, aquilo era uma mula sem cabeça que me assustou aquela noite. E se era a mesma que passava ali de madrugada. O meu tio tinha uma espingarda em sua casa. Quando foi no sábado, eu já estava preparando todas as minhas coisas para ir embora para casa no domingo pela manhã. Eu precisava ver também se a minha moto já estava pronta. Jantei junto com os meus tios, vimos TV juntos, até que quando deu 11 horas eles foram dormir. Eu fiquei na sala vendo TV e trocando mensagens com a minha esposa pelo WhatsApp. Eu aproveitei que meus tios já estavam dormindo e peguei uma espingarda que meu tio tinha na casa e que ele usava para caçar, ou, no caso de alguém tentar invadir a casa para roubar, ele teria como se defender. Quando já estava de madrugada, eu peguei a espingarda e subi na laje da casa e fiquei esperando, pois sabia que estava quase na hora do trem passar. A casa dos meus tios fica bem perto da linha do trem e havia um poste que meu tio fez para iluminar a parte da frente da casa à noite. Então tinha uma certa iluminação por ali. De repente, eu vi a luz do trem vindo ao longe. Estava vindo da direção oeste. E finalmente ele passou. Por enquanto, eu não via nada de anormal. Quando finalmente todos os vagões passaram por ali, do outro lado da linha, eu vi cruzando os trilhos a mula sem cabeça. E dessa vez eu não tinha dúvidas do que era. Eu estava trêmulo ao ver aquele animal bizarro.
E daquele momento em diante, eu sabia que não era história inventada pelo povo. Aquela mula sem cabeça acabou me vendo, pois eu estava na parte de cima da casa. Então, ela correu em direção à casa. E nesse momento, eu comecei a atirar naquela coisa. Aquele bicho relinchava e dava gritos que eu não sei se era de dor, mas eram muito feios. A mula sem cabeça se empinava e corria em volta da casa. Até que depois de eu ter dado alguns tiros, o meu tio Pacheco apareceu na laje perguntando o que estava acontecendo. Eu disse a ele que a mula sem cabeça estava lá embaixo, correndo em volta da casa. Quando o meu tio viu, ficou pasmo e viu que estava errado ao achar que era história do povo daquela região. Eu tentava mirar naquela criatura, mas ela era muito rápida. Como nós estávamos na parte de cima da casa, a mula sem cabeça não podia nos atacar, então correu de volta para o mato. Nós podíamos ver uma bola de fogo se movendo muito rápido dentro do mato, até que sumiu perto do rio. Meu tio ficou bem irritado de eu ter tirado aquela ideia maluca de fazer aquilo e ficou preocupado de a polícia aparecer devido aos tiros. Ele pediu que eu entrasse e que fosse dormir. No domingo pela manhã, ficamos conversando sobre o ocorrido enquanto tomávamos café. Meus tios disseram que, daquele dia em diante, nunca mais iriam sair à noite, ainda mais por ali, perto da linha do trem. Eu voltei para minha casa e contei para minha esposa, e ela acreditou em mim. Ainda mais porque o meu tio Pacheco testificou ter visto a criatura também. Boa noite.